Fala, Psis! E aí, como vocês estão? Espero que bem. E aí, prontas para exercer a escuta de uma forma diferente? Então, bora lá. Estamos iniciando mais um podcast O Caminho. E para fazer diferente, hoje eu estou aqui do lado da minha esposa idolatrada, amada. Salve, salve. A quem manda em tudo, a doutora Sigrid Veloso. Seja bem-vinda, meu amor, mais uma vez. Obrigada, amor da minha vida. Muito bom estar aqui, muito bom dividir essa mesa com você. Bom dia para você que está aí. Nós estamos aqui em João Pessoa, começando mais um podcast O Caminho. Eu sou a Sigrid Veloso, psicóloga e neuropsicóloga infantil. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje, o episódio de hoje está muito bom, porque uma amiga minha, né, amiga pessoal, pediatra, dos meus filhos, inclusive, mãe, está aqui conosco, doutora Fernanda Bloss. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Se apresenta um pouquinho pra gente. Então, eu sou Fernanda Bloss, sou médica, pediatra, sou do Amazonas e estou aqui em João Pessoa há 4 anos. E sou mãe de 2 crianças, um de 6 anos e um bebezinho de 8 meses. Que delícia. Que bacana. Ô Fê, então fala um pouquinho pra gente como que é ser mãe e pediatra. Boa pergunta, já iniciou bem. Você vai em outros pediatras? Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Você procura outras pediatras? Então, por um lado é muito bom, né? Porque Sim. eu cuido deles. Hoje eu sou pediatra dos 2, né? Sim. Então, quando a criança fica doente, né? Quando um deles ficam gripados, alguma coisa, eu sei como conduzir, né? Sei quando eu preciso. Não, agora eu preciso levar para o hospital. Graças a Deus nunca aconteceu, mas eu tenho esse conhecimento, né? Que é até o conhecimento que eu tento passar para os meus pacientes, né? Se você... até onde você consegue esperar, eu acompanho ali. Sim. Aí, quando precisa ir para o hospital, não precisa nem me ligar, já sabe que aquele momento tem que ir para o hospital. Então, isso é bom. E, por outro lado, tem o seu lado meio ruim, né? Porque a gente já passou por muita coisa, já viu muita coisa. Sim. Então, às vezes, dá aquele medo, meu Deus, será se ele vai evoluir com uma piora? Eu sei que isso pode... Por exemplo, agora a gente está numa fase de bronquiolite, né? Então, tem um bebê em casa, será se ele vai evoluir com bronquiolite? Então, dá aquela preocupação, sabe? Mas, no geralzão, é muito bom. E, com certeza, eu tenho amigas pediatras que acompanham junto comigo o desenvolvimento dos filhos, porque, querendo ou não, às vezes a gente perde aquele filtro, aquela noção de... Sim, porque envolve o emocional, né? Isso. Então, tem coisa que eu prefiro pedir ajuda, sabe? Mas, no geralzão, eu cuido deles. Mas isso é coisa muito interessante. Eu falo que, às vezes, o conhecimento é uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Eu lembro das minhas gestações, eu não tive paz, assim, eu não tive sossego, até passar por toda a etapa do pré-natal, ver que estava tudo bem. Porque a gente sabe, né, todos os transtornos do neurodesenvolvimento que pode vir, todas as coisas, quando fica doente... eu tive... Agora eu já tô mais tranquila, mas eu fiquei bem neurótica mesmo. Mexeu no meu emocional, porque eu sabia, tinha conhecimento das coisas que poderiam acontecer. Talvez se eu fosse leiga, eu acho que eu ficaria mais tranquila. Mas o fato de vocês conhecerem também, eu consigo ver o lado também bem positivo disso. Porque o lado de vocês conhecerem o que pode vir de problema faz com que vocês também tenham a precaução antes, tenham toda essa parte de backstage, né? Vamos dizer assim, eu consigo me preparar melhor para que possa vir. Coisa que, infelizmente, muitas mães, por não conhecerem, não têm. E aí acaba tendo determinados problemas, né? Sim, mas é uma coisa que foge do controle. Por exemplo, não existem estudos que comprovem, mas já existiu muito aquela história do... o autismo vem porque tomou muito ácido fólico. E aí, principalmente no Bento, que foi há 6, 7 anos atrás, eu ficava pensando, será que eu estou tomando aqui? Será que eu tomei demais? Será que o médico me passou? Será que vai ser o suficiente? Eu também não podia tomar menos. Do Bento, eu não sabia
que eu estava grávida. E aí, estávamos numa viagem de navio, e aí eu tomei Vonal, né? Depois que eu tomei Vonal, que eu descobri que eu estava grávida, que vem aquela coisa, poxa, mas tem estudo que fala com relação ao desenvolvimento do coração. Então, é uma coisa, assim, que a gente sabe como fazer, mas a gente fica um pouco mais... O emocional, o psicológico, ele fica muito mais abalado do que o profissional. Sim. Óbvio que se acontecer, a gente vai saber ali como, né? Sim. Mas na hora que acontece alguma coisa com os meninos, Fê, você é mais mãe ou mais pediatra? Sabe, na hora que ele começou a ficar doente, Samuel começou a falar, ai, tô com uma dor de estômago, começou a febre. Nesse momento, você vira mais mãe ou mais pediatra? Primeiro pediatra, assim, eu sei a hora, tipo, tô tranquila, não, tá tudo bem, só toma um remedinho, vai ficar tudo bem, e só. Sim. Aí, claro, aí depois o mãe, coitadinho, vamos lá, vem colinho, né, só assim, sabe? Sim. Mas primeiro, nesse sentido, como pediatra. Primeiro segura a criança pra dar o remédio, depois cuida. Eu sei o que fazer, né? Sim. Tá sentindo dor, tá precisando de medicação? Vamos tomar medicação. Aí depois a gente vai pro lado do mãe, do aconchego, né? Que bacana, que bom isso. E você segue à risca as coisas que você orienta também para as mães? Eu tento ao máximo aquilo que eu tenho certeza que eu preciso fazer, né? E que eu oriento as mães. O que eu oriento as mães, eu me esforço muito para fazer. Assim, muita coisa, na hora até da consulta, eu falo, olha, eu sei que não é fácil. Na teoria, é uma coisa difícil de se fazer, mas vale a pena. Então, se eu tô falando, eu faço, entendeu? E assim a gente vai conduzindo. E é bom ter essa clareza, né? De que não é fácil. Eu acho que é diferente, por exemplo, de uma pediatra, de uma psicóloga, que não é mãe. Uhum. Não sente na pele todas as dores e as facilidades desse mundo. Uhum. Por exemplo, o bebê vai começar a introdução alimentar. Aí eu digo, não crie expectativas. Mas eu sei que você vai criar. Eu também criei. Sim. Mas faz parte de você orientar. Isso, né? E a gente tem que ter consciência que pode ser que não vai dar certo no início, sabe? Então, eu oriento e tento praticar, mas eu, como mãe, eu sei que não é fácil, entendeu? Então, eu não crio aquela expectativa também de jogar aquela pressão nos pais, tipo, você tem que fazer, é assim, pronto. Não, eu tenho a consciência de muitas coisas que não é fácil e eu compartilho as dificuldades também na hora da consulta, sabe? Sim. Fê, e quais são as suas especialidades? Hoje você é pediatra e você atende em quais segmentos? Sim, eu sou pediatra geral, né? Eu sou também formada, tenho uma pós-graduação de nutrição materno-infantil, também especializada na parte de suplementação. Então, assim, eu atendo desde da consulta pré-natal, que é quando a mãe está grávida e a gente tem muitas orientações para ela. Então, o bebê nasceu, normalmente os primeiros 5 até 7 dias de vida a gente acompanha, depois avalia a criança até, assim, a gente pode atender até 18 anos, entendeu? Entendi. E eu tenho pacientes com 17 anos que vai no pediatra? Que vai no pediatra. O Bento e a Olivia eu deixo com você até os 30, se eles quiserem, porque eu confio demais. Então, assim, a gente atende desde bebezinho até... E a parte de amamentação também? E sim, eu esqueci mesmo. Sim. E a amamentação é uma parte que eu amo. Eu esqueci de falar, mas é uma das coisas que eu mais amo fazer, é orientar a mãe ali na amamentação. E Sigrid pode... É um desafio, né? É um desafio. E Sigrid pode falar muito sobre isso. Eu estava ali, eu convivi com isso. Eu acho que é uma das partes mais difíceis, né? Tudo é muito difícil ser mãe, criar uma criança, mas eu acho que para o corpo da mulher... Para mim, a amamentação foi muito difícil. Já tinha passado, né, com o Bento, essa questão da amamentação, com a Olivia. Tiveram alguns sustos que foram mais sérios, assim, né? Eu fui bater no hospital. Aí depois a Fernanda, calma, tá tudo tranquilo. Mas eu já tinha feito a ficha a hora que ela mandou. Mas eu acho que a paciência, a orientação, a Fernanda salvou a minha amamentação, porque eu estava pronta para colocar a fórmula ali no desespero, né? Teve, obviamente, cada um suas particularidades. A Olivia estava perdendo peso. Eu estava sofrendo demais. Então, não tinha aquela coisa assim, tipo, eu vou amamentar. Eu via que eu estava sofrendo, ela também estava sofrendo. Então, eu estava pronta. Sim. Aí, a Fernanda, com toda a paciência, com toda a calma...
teve aquela parte... Salvou a minha amamentação. Teve a parte também, que eu me lembro do laser, né? Da laser terapia. Que foi feito com a doutora Fernanda, não, com a doutora Simone. Com a doutora Simone, né? Que também ajuda bastante, não ajuda? Muito, A questão sim, do laser. ajuda na cicatrização. Sim. Alívio da dor. Eu fiz todos os dias. E é importante, ajuda mesmo. Sim. Né? Sim, muito importante. E você também dá essa orientação presencial e online. Você também faz telemedicina? Faço. Eu priorizo o atendimento presencial, né? Sim. Também faço atendimento domiciliar, principalmente nessa fase do iniciozinho, quando o bebê nasce, a parte da amamentação, para a mãe não ter que sair de casa, né? Sim. Que já ela já está cansada. Isso facilita com dor, muito, nossa. Isso, bebezinho tão recém-nascido, então eu faço esse acompanhamento também. E é um grande diferencial, viu, Fê? A gente ouve dos nossos clientes lá, é um grande diferencial esse seu. Né? Eu imagino que deve ter algumas outras que fazem isso, mas o seu, principalmente, é um grande diferencial, essa questão do domicílio e tal. Parabéns por isso, muito legal. E pegando agora um ganchinho, senão a gente vai ficar, gente, falando muito sobre a parte, né, técnica, agora 2 mães aqui, pediatra. Eu queria puxar só um ganchinho para mim. Você falou que você está aqui em João Pessoa há 4 anos. Sim. E você é do Amazonas. Sou do Amazonas, Manaus. E já veio formada, lá já estava formada, lá você já trabalhava. Sim. E como que era a parte de empreendedorismo seu lá? Como que você conseguia clientes lá? E depois, quando você veio para cá, recomeçou. Que foi muito que nós fizemos, muito do que muitas pessoas que nos assistem faz, né? Muda de local, né? Vai começar a empreender em outro local. Como que você fez isso lá e aqui? Sim. Lá eu me formei, eu fiz faculdade, depois já comecei a trabalhar na área da pediatria e 1 ano depois eu comecei a residência médica, foram 2 anos, e já trabalhava um pouco em consultório e pronto-socorro. Sim. Logo que eu me formei, aí eu decidi que eu ia fazer menos pronto-socorro e atender mais clínica, isso. Aí eu atendia numa clínica, num plano de saúde da própria cidade, que não tem aqui no Nordeste. E também atendia numa clínica particular, que era uma clínica só especializada na mãe e no bebê, nos filhos, nas crianças, entendeu? Sim. Materno e infantil. Então, a gente já atendia desde recém-nascido e acompanhando os anos. Sim. E quando você veio aqui para João Pessoa, chegou aqui tudo novo. Tudo novo, cidade nova, local novo, não conhecia muito, imagino, né? Deve ter sido pesquisado para poder vir, mas não conhecia muito como um negócio. Como que foi iniciar daqui? Foi uma aventura, né? Eu comecei... conheci pessoas aqui em João Pessoa, pediatras, que abriram as portas, assim, para mim. Sim. E, então, networking positivo. Sim. Foi feito. Então, essa mesma pediatra conseguiu um lugar para atender num plano de saúde e também na clínica particular. Sim. E aí, as pessoas entravam em contato direto com a clínica e elas aí diziam que eu estava lá, era até terça-feira de manhã, e iam comigo. Então, aí começaram a me conhecer e aí, a partir das redes sociais e também de indicação dos próprios pacientes, das mães ali, eu comecei a ter a busca, né, a procura por mim. E aí, o boca a boca foi crescendo, boca a boca, né? isso. Que é o grande forte hoje, né? Isso. Pelo que a gente estava conversando. Sim. Né? Hoje eu fiquei sabendo que você está numa clínica muito boa. E aí, há pouco tempo... Há pouco tempo, né? Abriram as portas para mim, um lugar maravilhoso, que eu estou muito feliz de ter começado na Clínica Vida. Eu faço essa brincadeira, óbvio, né? A Fernanda passou, né? Está atendendo lá conosco também, tem agenda aberta lá no Centro de Terapia Vida e tem feito o diferencial também. Além de ser uma grande amiga, é uma grande profissional que a gente tem muito orgulho de tê-la lá. Obrigada, né? prazer. E aí você tem Google, né, a rede social, Google, tudo isso funcionando. Então, tudo isso funcionando junto com boca a boca, o excelente trabalho, vai fazendo cada vez mais a sua agenda crescer e seu nome ser cada vez mais fortalecido aqui, né? O foco é a clínica, isso. O foco é a clínica particular. Entendi. Lá a gente consegue atender com mais tranquilidade, né? Não tem que fazer nada correndo pelo plano de saúde. Não é fácil por isso, porque a gente tem que fazer um trabalho mais rápido, assim, não consegue... a gente dá o nosso melhor sempre, né? Mas a gente sabe que
quando a gente está no consultório particular, a gente consegue Você ter tem mais tempo, né? Não é nem... Uma hora, às vezes, para Sim. até mais, dependendo da queixa, das dificuldades que Dependendo que a dos pais, se criança- forem igual a gente. que fala bastante. É que fala muito. É porque Então, a você gente trabalha muito essa orientação, né? Então, Isso. você explica tudo direitinho. Sim. O objetivo é a proteção, é evitar o problema, né? Sim. Então, acaba que as orientações de prevenção, as angústias dos pais, a gente vai tirando todas, entendeu? Eu sempre falo isso, o profissional ele acaba sendo, óbvio, ele é o mesmo profissional. Então, a Fernanda que ela atende no particular Isso. é a mesma Fernanda com a mesma técnica que atende no convênio. E com a mesma dedicação. Com a mesma dedicação. Isso. O grande diferencial, o problema é o formato, porque lá no convênio você tem pouco tempo, Isso. porque você precisa correr porque a fila é grande, então você não tem tempo suficiente para poder dar todas as orientações da forma que tem, na forma que tem que dar. Já no particular, já não, você tem mais tempo, é mais à vontade, você tem um controle maior da situação, às vezes você tem mais recursos ali próximo de você, então o pai acaba ganhando um pouco mais Com certeza. com isso, né? Mas o profissional, ele é o mesmo, Mesmo. né? Eu ouço isso muito de diferente, né? As pessoas falam, mas aí no convênio o profissional é ruim. Não é ruim o profissional, Às vezes não tem tempo. é o sistema, o próprio, vamos chamar, é o próprio sistema que não dá subsídios para que a consulta seja feita da forma... Óbvio, né? Existe muito profissional. Não Mas estou eu acho que a generalizando. maioria esmagadora passa por isso. É. Né? Quando você... Imagina, você faz um atendimento ali, você se organiza para 1 hora. Só que você só tem 30 minutos, você também não consegue ter a sua própria entrega. Então, também é Sim. frustrante, tanto para quem com está certeza. passando, quanto para quem está ali Claro. fazendo a consulta. Claro. E você falou muito sobre essa parte de melhor orientar, bem orientadinho, para prevenir muita coisa. Sim. O que você acha que é o maior erro, assim, dos pais? Não vou falar das mães, não vou puxar só para mim. Dos pais com relação à criação dos filhos, à condução, assim, dessa parte de saúde. Sim. Para mim, no geral, a principal dificuldade é que os pais, eles criam uma expectativa que não é muito real da criança, assim, no desenvolvimento, eu falo mais, sabe? Hoje, com as redes sociais, muito... Os pais querem aquilo, o que eles veem nas redes sociais, né? Então, eles não conseguem... É o imediatismo, tudo é imediatismo, né? Aquela Tudo tem que ser criança pra que come agora. muito, aquela Isso. criança Então, sempre saudável. Isso, então... os pais querem para ontem, por exemplo, o bebê nasceu, com 1 mês já quer que o bebê já esteja dormindo a noite toda. Aí chega a introdução alimentar, a primeira semana, ali, o primeiro mês, quero que meu filho coma um prato de comida. Né? Vai para a escola, nos primeiros meses, já quero que meu filho já aprenda a ler, a escrever. Então, Entre assim, sem chorar. Entre sem chorar, isso mesmo. Então, assim, é o imediatismo. E eu vejo que isso tem prejudicado muito, tanto a interação dos próprios pais com a criança, sabe? Eles perdem a oportunidade de ver aqueles mínimos detalhes da mudança Sim. diária, né? Principalmente quando no primeiro ano de vida, do desenvolvimento do bebê, porque sempre estão ansiosos, preocupados com mas não está fazendo isso, mas não está fazendo aquilo, mas eu vi Sim. na internet que é desse jeito. E isso Filho de fulano faz isso já. Isso. E assim, hoje tem também, eu descobri há pouco tempo, até que, por exemplo, nasceu em 2025. Aí tem um grupo no WhatsApp das mães dos bebês que nasceram em 2025. Então, é claro que na maioria das vezes só coloca o que é bom ali, né? Ai, meu filho já está sentando, ai, meu filho já está rindo, meu filho já está caminhando, né? Engateando. Então, isso acaba gerando uma comparação muito grande e uma ansiedade muito Sim. grande. Então, eu recebo muitas mães, pais também, né? Sim, claro. Preocupados. E aí eu falo, você tem que aproveitar, fique tranquilo. Né? Se acalme, tá tudo bem. Mas Faça. é difícil. Mas é difícil. Eu falo até por nós mesmo, pegando um gancho no que você falou. Nós temos 2 filhos, né? O Bento, que tem a mesma idade que Samuel, e temos a Olivia, que é um pouquinho mais velha que Caleb. A Olivia hoje com 1 ano e 7 meses, eu, principalmente Veloso, eu fico comparando muito como era o Bento. Né? Sim. O Bento nessa idade já fazia tal coisa, ou o Bento não fazia isso. E aí eu fico preocupado, né, amor? Eu falo, a Olivia ainda não fala. A Olivia não... Quer dizer, ela fala, só que fala... Não dentro da sua expectativa. Sim. Não da minha expectativa,
Porque eu vejo aquela menininha lindinha do Itaú, pequenininha, que fala frases completas. Eu queria que o meu falasse desse jeito. Aí, por Aí é a isso, expectativa. a importância de fazer, já puxando o gancho, né? Sim. O acompanhamento da criança, né? Com o pediatra, Sim. a puericultura. Porque existem os marcos de desenvolvimento, né? E você acompanhar, por exemplo, no primeiro mês, ou no primeiro ano, né? Todo mês, a gente consegue fazer esse acompanhamento de como está sendo o desenvolvimento motor, da fala, né? O cognitivo ali, a interação, o social, tantas coisas, né? E é uma coisa que a gente vê muito, assim, no consultório é o que eu mais vejo, a preocupação dos pais, e muita comparação com o irmão ou com o primo, né? Ai, tá muito pequeno, tá muito magro, ou tá muito gordinho, não tá sentando, não tá falando. Aí a gente vai acompanhando. E meus pacientes que estão ouvindo, eles podem confirmar isso, que eu falo muito assim, fique tranquilo, se acalme, tá tudo bem. Não, são tantas preocupações que essa você não tem que ter. Sim. Entendeu? E ao mesmo tempo, quando tem um atraso, alguma coisa, eu também falo. Então, assim, eu peço que eles tenham confiança, os pais tenham confiança no meu atendimento. Sim. Entendeu? Porque quando tiver alguma coisa para preocupar, você vai pontuar também. Isso, e assim, olha, esse é o último mês, nós estamos no limite aqui. Tá tudo bem. Mas a gente precisa investir, um exemplo, vamos colocar ele no chão, para poder ter fortalecimento ali do tronco, do pescoço, um exemplo, entendeu? Sim. Senão, no próximo mês, nós vamos precisar fazer alguma coisa. Sim. E na grande maioria não precisa fazer nada, entendeu? Fazer nada. É mais preocupação dos pais, né? É mais a preocupação e porque, como eu falei, tem os marcos. Tem aquele que começa um pouquinho antes, né, a fazer as coisas, mas tem aquele que vai até o último minuto, né, o último mês, para adquirir aquela nova habilidade, entendeu? Então, é muito importante fazer esse acompanhamento também. Entendi. E tem alguma coisa que, às vezes, você vê que os pais fazem, que eles acham que é normal, mas que atrapalha o desenvolvimento? Tem. Quando eu vi vocês me passaram o script e me mandaram essa pergunta, eu pensei muito qual era o que é esse erro. E eu vejo, o principal é a tela. O porquê? Tanto com as crianças como os pais usando. A gente vê muito assim, a criança não pode ser criança. Ela não pode, a gente vai para um restaurante, sai de casa, a criança chorou um pouquinho, ou ela quer correr rapidinho, quer pular. Mas porque é criança, ela porque faz é uma isso. criança. E aí os pais, porque não querem, ou porque ficam com medo, A Fernanda né? nunca foi pro restaurante com a Olivia. Ela vai virar e falar, dá pela galinha pintadinha pra essa menina, pelo amor de Deus. Ao contrário, é o que vou mandar, né? Então, a gente vê, então, assim, tanto a preocupação, porque os pais não querem que os filhos, né, sejam desse jeito, ou com medo dos outros, do que os outros vão falar, vão ficar incomodados, então vão e dão a tela. Então, atrapalha ali a criança de interagir, de gastar a sua energia mesmo, entendeu? E, por outro lado, a gente vê também muitos pais que não se comunicam direito com os filhos, não interagem com eles no momento que tem tempo, né? Porque nosso dia a dia, muito trabalho, tanta coisa, mas quando tem a oportunidade estão no celular. Então, assim, eu vejo que isso, os pais acham que está tudo bem. Entendeu? Porque é normal, porque hoje em dia, meu trabalho tá aqui no celular, eu preciso cada um estar com a sua dopamina, mas né? o meu filho, ele tá brincando, é uma brincadeira, não é nada, não é só YouTube, sei lá, né? Sim. Assim, ele não tá só assistindo, mas ele tá brincando ali, mas uma vez ou outra, eu não sou também daquela que, não pode, né? Não pode de jeito nenhum. Mas isso tem atrapalhado muito. Porque o que a gente tem que entender também, me corrija se eu estiver enganado, né? Vocês duas. Que hoje em dia a gente vive numa época o qual nós somos dependentes da tecnologia. Sim. Né? Muitos dos nossos trabalhos acontecem com o celular. Né? A gente tem uma máquina aqui na mão que a gente está trabalhando aqui o tempo inteiro. O computador de antigamente, que era o grandão, hoje em dia está na sua mão, você faz tudo. Então, você está trabalhando ali. Então, a gente é muito dependente disso. Então, as crianças, elas têm que se adaptar a isso, imagino eu, mas não pode ficar dependendo
da tecnologia. Que nem hoje nas escolas já se ensina a parte de tecnologia, né? O que a gente tem que saber é dosar, e vai me corrigindo, né? É dosar mais tela ou menos tela, ou qual momento é o ideal para a tela, e não como você disse, que eu também vejo isso, né? E às vezes eu me pego nesse sentido de eu tô muito no celular, ou eu tô muito, eu tô trabalhando, eu tô na correria, eu tô fazendo, não sei o quê, e não dá a atenção necessária. Mas a gente né? perceber quando que, tipo, não, dá para eu esperar um pouquinho, deixa eu dar Isso, uma atenção, Sim. né, o momento certo para tudo, né? Sim, sim. Eu levo o Bento para fazer muita coisa comigo, né? A minha vida é bem corrida, né? Devido a inúmeras coisas que a gente tem para fazer, vocês sabem disso. E por muitas vezes eu levo o Bento comigo. Primeiro para que eu tenha mais tempo com ele, que ele me veja fazer tudo que eu faço. Eu falo para ele, olha, o papai está fazendo isso agora porque é o trabalho, eu preciso fazer. Então eu vou meio que explicando para ele o que eu estou fazendo, por que eu estou... eu preciso ir na loja tal, comprar tal coisa para clínica. O papai está comprando, vamos lá, vamos comprar folha de sulfite para clínica, por causa que lá a gente precisa... Então eu vou explicando para que eu vá ficando mais tempo com ele. E óbvio, né, tem o tempo de jogar bola, tem um tempo disso. E também tem um momento que eu preciso descansar. Que aí eu viro para ele e falo assim, ô Bento, na boa, vai com a sua mãe um pouquinho agora. Né? Então, acho que tem que ter isso dos pais, né? Sim. Então, eu também considero que isso, a exceção da tela, né? O acúmulo de telas, né? O tempo inteiro atrapalha bastante. Sim. Não é isso? E para psicologia, isso também é péssimo, né? Todo mundo fala e a gente vê isso em tudo com lugar, Totalmente. Né? Principalmente porque você bloqueia ali o desenvolvimento cognitivo, o motor, todos os marcos do desenvolvimento que a gente precisa ali observar, vai ficar prejudicado com a tela. E se a criança já tem uma predisposição a ter algum transtorno, aquilo vai se acentuar, aquilo vai piorar um pouco mais. Uma coisa muito, muito clara. O Bento, quando ele assiste, às vezes ele está assistindo alguma coisa e a gente tira ele fica 2 vezes mais agitado. Sim. Ou seja, se eu coloquei ele ali na tela para ficar mais calminho e conseguir fazer alguma coisa, depois a conta chega em dobro. Fica mais então, irritado, às vezes, né? fica mais irritado, mais chorão. Então, assim, às vezes o equilíbrio não tem tanto sentido, assim, quando a gente pensa no custo-benefício daquilo, né? Óbvio que às vezes a gente precisa, filho, eu só preciso usar o banheiro, eu só preciso respirar, eu preciso fazer um arroz, não, você também não come, então a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas dentro da psicologia, a gente também preza muito isso. Porque o que acontece? Os primeiros anos de vida da criança, né, principalmente a parte respeitando a neuroplasticidade, o cérebro da criança tá aquela massinha de modelar ali, molinha, né? Principalmente nos primeiros 2 anos. Eu falo muito isso para os pais. Gente, a criança, ela tá aprendendo a viver, a respirar, a comer, a andar. É aquele boom de aprendizado. E aí, quando a gente coloca a criança na frente de uma tela, a gente bloqueia aquilo. Né? Aquilo vai desregular, e talvez a Fernanda possa até falar um pouquinho mais, mas desregula os neurotransmissores, bloqueia o explorar, o sentir, que tudo isso, uma hora a conta vai chegar. Sim. Não que seja certo ou errado, cada um vai fazer de acordo com a rotina ali, né, que segue ou não segue o pediatra, a psicóloga, mas uma hora a conta vai chegar, né, isso é muito ruim. Pegando o gancho então, Fê, nos primeiros anos de vida, o que realmente importa na vida da criança, nos primeiros anos? Primeiro é a atenção, o cuidado, a presença dos pais. Isso, o vínculo, né? O vínculo, isso. O apego seguro. O afeto, isso. E depois disso é o sono, né? A criança tem que dormir, né? E descansar. A tela atrapalha, né? Então, assim, é uma das coisas que atrapalha o sono. A criança precisa de rotina. Ela precisa, sabe, ter um momento, o horário de acordar, de comer, de brincar, de dormir à noite. Sim. Né? Ela precisa dessa rotina. Ter contato com a natureza, isso tudo é comprovado. Né? E assim, cada isso vez são mais os estudos. difícil, né? Os estudos já mostram isso. E aqui, por exemplo, João Pessoa, maravilhoso, né? Tem os parques, a praia. Então, eu sempre incentivo os pais a saírem um pouquinho, entendeu? Nem que seja no fim de semana. O ideal é que seja diariamente, tenha o contato com a natureza também. Sim. Isso é importante tanto na saúde mental como
evita doenças, ter esse contato com a natureza. E para aqueles pais que falam assim, não dá, Fernanda, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, como que eu vou pôr dinheiro dentro de casa? Olha meu horário, como que é, eu tenho que trabalhar. Como que eu vou fazer tudo isso? Você tá doida, o pediatra? Como que eu vou fazer tudo isso? Quem paga minhas contas? Estou pagando você aqui ela é agora. muito doce. Vai ter uma resposta dela, vai ter uma resposta minha. Eu concordo. Sim. Não, eu concordo. Porque você também é mãe. Eu sou mãe, o Diegão trabalho, tem um horário isso. super... E assim, não dá pra gente julgar, né? Sim. Depende, cada família tem a sua rotina, tem os seus horários, né? Tem pais que não têm essa flexibilidade que eu e meu marido temos, né? Lá em casa, enquanto eu saio para trabalhar, meu marido fica com o bebê. Quando eu chego, ele sai, entendeu? E é assim. Mas a gente sabe que tem pessoas que precisam bater o ponto ali 7 horas da manhã, aí saem 5, 6 horas, até chegar em casa, o trânsito, eu concordo. Mas o tempo que você tem disponível, você usar da melhor forma possível. É justamente entendeu? isso. Então, assim, com certeza, tem pais que chegam, né, que precisam já... o filho já está dormindo, dependendo da idade do bebê, né? Ou mães que chegam, mas tem que chegar em casa já, fazer comida e tal. Não tem aquele tempo. Mas o momento do jantar ou no café da manhã... o tempo de mesa, aproveitar o tempo que você tem. Não é? Isso. Então, assim, por mais que a vida seja corrida, que a gente tem que correr mesmo para pagar os boletos, para fazer as coisas, para um futuro melhor para todos, inclusive para eles, aproveitar o momento que tem. Né? É isso, né? A Sigrid fala bastante sobre isso, né? Durante o dia, né? Mas eu tenho um assunto um pouco mais... Uma questão um pouco mais polêmica com relação a isso. Por quê? Eu entendo que existe muita correria. Só que também... Poxa, e eu me cobro muito disso, porque às vezes a questão também de você se organizar ali um pouquinho e priorizar também esses momentos. Que esses momentos sejam mais inegociáveis, né? Sejam os 15 minutos ali de tempo de qualidade. Por quê? A maior dor da mãe é saber que passa. Isso. E muito rápido. Só vai ser criança até os 12 anos de idade. Eu aprendi isso com você, Sigrid. Passa demais. Na época do Bento... Eu lembro que a minha irmã falava muito, não vejo a hora do meu sobrinho crescer e tudo mais. Eu falava, não, eu quero curtir aqui cada pedaço, cada coisa ruim, cada fase ruim. Né? A Olivia tá super agitada agora, às vezes dá vontade, eu falo, nossa, não vejo a hora dela crescer, ficar quietinha. Mas não, tem que aproveitar, porque passa muito rápido, né? Então, talvez se organizar para priorizar, eu sei, e eu passo isso na pele. A gente deixa as crianças na escola. São 7 não, são 10 horas, né? Às vezes que as crianças passam longe. Mas, em algum momento, tem que fazer isso acontecer. Mas também, quando a gente pega eles, a gente fica integralmente com eles, né? Tá ali o tempo inteiro, né? Tá passeando, tá fazendo coisa junto, tá às vezes assistindo junto, tá indo jogar bola junto, tá comendo junto. Toda refeição que a gente faz é os 4 na mesa, inclusive Olivia. E é um momento, eu amo o tempo de mesa, sabe? Eu e meu marido, a gente prioriza isso. Se a gente pode, a gente toma café, almoça, lancha, janta com as crianças, porque é um momento que começa a conversar, lembra do que aconteceu no dia, né? Não sempre é lindo e maravilhoso, né? Às vezes tem aquele... Né, aqueles que fica quieto, senta, come direito, mastiga. É o tempo inteiro, né? Na realidade, a gente faz isso o tempo inteiro. Isso. Come. Come, Bento! Tira a mão da Olivia! Para de jogar no chão! Mas é aquele momento que a gente está ali, né? Não está no celular, não está trabalhando, mas está sendo presente na vida dos nossos filhos, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, voltando para aquela questão da amamentação. Inclusive, foi uma das perguntas que mandaram para a gente esses dias. Sim. Quais são as dificuldades que a mãe enfrenta na amamentação? Quais são as maiores dificuldades? Não é fácil, né? Eu digo para algumas mães, assim... no início, a amamentação parece uma tortura mesmo. Mas não é para ser assim, não vai ser assim para sempre, E eu vou até... Antes disso, antes de parecer uma tortura, ela é algo bonito. Isso. Porque a gente vê a questão, o amamentar, né? Vê aquelas fotos, as pessoas amamentando. Mas não sabe... Acho que a Tata Werneck falou isso, não foi? Alguma coisa assim?
fica todo mundo fazendo Não, eu um também- Porque sonho, romantizam, romantizar né? demais. romantizar demais uma coisa que é difícil para todos. A gente ainda não pode dizer que não é, né? E isso é bem frustrante para as mães quando elas não conhecem, não sabem, não estudaram sobre a amamentação, né? Então, já falando assim, eu sempre oriento que as mães precisam. Hoje, a gente tem muito conhecimento. Existem, por exemplo, consultas pré-natal, que a gente fala muito sobre a amamentação. Então, eu digo que quando a gente sabe o que pode vir, A gente se prepara melhor. se prepara emocionalmente, psicologicamente. Claro que na hora, mesmo que você saiba, é muito difícil, entendeu? Mas Porque você tá com um boneco, né? Depois você tá com uma isso, criança que mas se mexe ali. você tem noção de que que você já teve essa orientação, você já foi informado, né? E a dificuldade é porque, assim, a mãe tá aprendendo a amamentar, o bebê tá aprendendo a mamar, e às vezes o bebê pega errado, fere, Sim. machuca, dói. E juntando aí isso, a mãe tá num pós-parto ali, né? Ou uma cesárea. Sim. Até o parto normal, claro que é mais tranquilo, mas também tem suas dificuldades no pós, entendeu? O cansaço extremo, o sono que não dormiu. punk, Então, é assim, punk. eu acho que juntando tudo isso torna um pouco mais difícil a amamentação, entendeu? A preocupação do que os outros estão falando. Ai, tá perdendo peso, tá muito magrinho, tu tem pouco leite. É o que eu mais ouço, assim, dos pais falando, sabe? Tem pouco leite, tá saindo só um pouquinho de leite, tá passando fome, tá chorando muito. E nem sempre é fome. Às vezes às vezes não, entendeu? Então, isso acaba gerando muita dificuldade na amamentação nos primeiros... Eu digo Sim. que os primeiros 15 dias são os mais difíceis, né? Eu passei 30, mas Não. firme e forte. Isso. Depois acabou, depois passou. Depois passou. E é engraçado, né? Porque a gente sofre, mas depois a gente vê que facilita muito, né? Porque em todo lugar você vai, você consegue amamentar, né? Isso. Então é tudo muito mais tranquilo. Aí depois foi aquela fase, eu queria fazer a introdução alimentar, mas aí começou também as preocupações da criança comer, da criança não comer, morrer de medo do engasgo. Sim. Aí ficava Nossa, eu aquela morro coisa de medo assim, do poxa, engasgo, Jesus. eu saio agora, eu preciso me preocupar de levar a comida para Comida, criança, sim. levar as coisas, ou armazenar direito, porque já aconteceu de eu levar fruta e tá muito calor e a fruta azedou ali. Então, tudo isso também é muito preocupante. Eu acho que mãe não tem um minuto de sossego, né? É bom. Sempre tem um desafio. Sempre tem um desafio. Sim. E existe muita desinformação hoje sobre a introdução alimentar das crianças ou não? A internet atrapalha? Informação tem bastante, E sabe? desinformação, aquilo assim, eu informo Na errado. mesma proporção. O informe errado, o que eu observo as pessoas criarem aquela romantização de que a criança vai comer tudo, aquelas propagandas, faça esse curso que o seu filho vai comer tudo de uma vez. Tem muito curso bom, né? Assim, sobre Mas também tem ensinando muita gente sobre ruim. introdução alimentar, como fazer e tudo mais. Mas o problema é a expectativa dos pais naquilo, entendeu? E para mim, apesar de tanta informação, tem pais que não procuram essa informação e acaba oferecendo muito industrializado, né? Muito açúcar, sal na hora errada. E a gente sabe que isso pode prejudicar as crianças no futuro, entendeu? Às vezes ali no Sim. início você não observa nenhum problema, Sim. mas no futuro aumentando obesidade, diabetes, pressão alta, quando doenças que só tinha na velhice, né, quando chegava lá para 50, 60 anos, depois de 60, e hoje velhice 50, né? Desculpa. Eu tenho 48, quase uns 50, já estou chegando na velhice, segundo nossa Não. amiga aqui. Mas assim, depois Foi de 50... Diego que mandou fazer isso, não foi? Foi uma brincadeira. Diego. Só para descontrair. E então isso Sim. prejudica, entendeu? Sim. Ô Sigrid, com o Bento só comeu açúcar depois dos 2 anos. Não, E o açúcar Olivia? do Bento foi com 3 anos de idade. Agora a Sigrid mamãe. A Sigrid de mamãe. Com o Bento foi assim, eu estudei muito, porque eu ainda peguei naquela época que a introdução alimentar tradicional não funcionava e era a BLW que era a certa, né? Então, eu escutei muito isso, eu consumi muito isso e foi o que eu utilizei com o Bento. Então, o Bento sempre comeu muito bem.
sempre foi muito gordinho, né? Teve aquela questão ele passou pela pandemia, né? Passamos pela pandemia, então intensificamos mais ainda uma alimentação saudável com ele. Quando a gente soltou, aí a gente soltou de vez, né? Com a Olivia é diferente. Por exemplo, às vezes o Bento, uma vez por semana, ele pode comer um salgadinho ali, um Doritos. A hora que abre o pacote, mas a pequena vai assim em cima, quase que... Então, ela, com o aninho, ela já acabou ali provando, já acabou experimentando. Com o Bento, a gente conseguiu segurar mais. Sim, o porque era filho sempre único. é mais difícil. Era isso que eu ia brincar. O segundo filho sempre é mais difícil e você acaba soltando um pouquinho mais. Né? Eu acho que isso acontece com várias mães, Com né? certeza. Com você, mamãe Fernanda, Ainda não aconteceu ou chegou- não? Ainda não chegou essa... Não chegou. Ainda não. Entendi. Não, é porque, assim, a gente tá falando de pessoas do lado de cá, né? Sim. Esse é legal, fazer o contraponto da mãe e da profissional, né? Aquilo que... A gente tem aquela coisa assim, eu sou a mãe que não tenho todo o conhecimento que a Fernanda tem. E aí eu vacilo muito, né? Na casa da Fernanda não vai entrar um Doritos e Não, ponto final. Eu acho Sim. assim... Então são coisas que nem passa na cabeça de acontecer. Aí quando, por exemplo, o Samuel tá do lado do Bento, o Bento tá comendo Doritos, o Samuel nem liga. Porque ele não sabe que aquilo lá é ultra palatável pra ele, né? Então, Sim. nós, meros mortais, às vezes a gente acaba errando nesse aspecto. Acho que como mãe, não como pediatra, assim, a gente, tem coisas que vai passar, entendeu? Mas tem algumas coisas que na minha casa é meio que inegociável. Sim. Assim, as industrializadas, a gente come... Eu e meu marido já comemos pouco, entendeu? Então, acredito, por enquanto, eu digo que eu vou me esforçar muito para seguir o que eu falo, sabe? Mas eu sei, eu tenho consciência que o segundo filho é mais difícil e que tem muita chance de ele ter um contato com doce antes, um industrializado antes. E eu vejo, assim, não é pra gente ser radical, sabe? Não é uma vez que ele vai ter o contato. Por exemplo, agora eu posso dizer, realmente, já teve uma coisa. Ele já comeu comida com tempero de sal, já temperado com sal, entendeu? Porque na correria do dia a dia, eu sei que não vai prejudicar ele, entendeu? É algo que não é sempre também, não né? É sempre, não é em excesso. Sim. Nossa comida já não é salgada, entendeu? A gente já não usa tanto sal. Então assim, a rotina também da família influencia muito, né? Então, assim, se os pais tomam Coca-Cola, vou dar um exemplo, desde sempre, em todas as refeições, óbvio que a criança vai ter. E isso vai fazer, isso vai prejudicar, né? Eu sei que com... Eu tenho uma ressalva. A Sigrid fez diferente com o Bento, né? Mas a maioria das famílias fazem isso. Acaba acontecendo. Né? É que o Bento e a Olivia meio que se traumatizaram quando experimentaram refrigerante, né? A gente tem diminuído bastante, Sim. A gente às vezes consome, mas as crianças não consomem. E nem te contei, aconteceu isso na sexta-feira. Eu tava com um suco e tomando uma Coca-Cola. Sim. E a Olivia, generosa do jeito que é, queria a Coca-Cola. Sim. E aí eu deixei ela tomar a Coca-Cola. Na hora que subiu, borbulhou, aquele gás todo, ela já começou a se lamber, assim, ó. Então, também o que acontece? Pra mim, tá? Pra mim, Sigrid, às vezes, a forma que você oferece ali para a criança já vai criando aquela repulsa. E era um intuito mesmo, né? Não quero que eles gostem de refrigerante. O Bento, para você ter uma ideia, até hoje nem água com gás ele toma. Até hoje. Porque hoje ele tem essa repulsa. Então, funcionou para mim, mas não vai sair dando para a criança, não, porque vai que ela gosta. Né? Fê, então, até pegando um gancho nisso, o que define uma infância saudável para uma criança? Eu acho que é aquilo que a gente falou, entendeu? Tendo o contato com os pais, a criança aproveitar o tempo na natureza, né, ao ar livre, andar de bicicleta, correr, brincar, pular. E dentro da alimentação? Ter uma alimentação saudável, comer frutas, comer comida. Eu sempre falo assim, comida de verdade. O industrializado é aquela exceção. E eu até brinco com os pais, se você quer que o seu filho coma assim, aí vai ser a reeducação alimentar de toda a família. De toda a família. Entendeu? Então, assim, no final, todo mundo fica mais saudável. Teve muita coisa que... E aí isso faz muito sentido. Teve muita coisa que nós mudamos, né, amor? Na minha casa também. Na também. nossa casa, na nossa alimentação, na nossa rotina, em prol do Bento. Na minha casa e também. agora em prol da Olivia. Sim, muitos legumes, verduras que eu não comia, nunca comi, e que eu aprendi a comer quando comecei a oferecer na introdução alimentar.
Sim. Legumes legumes eu até pego, fruta eu ainda não muito. Mas é um processo. É um processo, Você, como pediatra e mãe, o que você faz de diferente de outras mães? Existe alguma coisa que você vê assim, fala, olha, eu como pediatra e mãe, eu faço diferente que as outras mães não fazem? Não consigo pensar nada agora. Você, como psicóloga, você faz alguma coisa diferente que outras mães? Sabendo os dois lados. O que eu quero dizer é que hoje vocês sabem os dois lados, o lado técnico e o lado prático. Né? O lado técnico de profissional e o lado prático de mãe. O que vocês fazem de diferente de outras mães? Eu acho que o entender o desenvolvimento já faz com que a gente se antecipe de muita coisa, a gente faça algumas coisas assim, diferentes. Dizer assim exatamente que agora eu também não consigo pensar. Mas a gente sabe. Então, por exemplo... a estimulação, eu acho que a gente estimula de uma maneira diferente, porque a gente tem esse conhecimento, né? Tanto que quando chega no consultório, é aí que a gente tem esse, né, consegue colocar também para as mães a estimulação, tudo o que fazer com a criança, aí sim consegue engajar. Mas é muito difícil se você não tem essa orientação, esse conhecimento, você fazer na sua casa. Como que eu vou estimular? Como que eu vou tratar meu filho? Como que eu vou fazer tal coisa? Buscando informação de eu profissionais. acho que isso. Exatamente. Então, nesse aspecto, acaba sendo uma vantagem, né? Por isso que é importante, né, mães? Procure profissional, procure pediatra, conversa. Antes mesmo de ser mãe, né? Quando tiver grávidas, né? Não é o que você não faz orientação? Sigrid faz orientação também. Então, é isso que, se você tem a informação antes, se você busca informação... você acaba se preparando melhor. E chega lá na frente vai ser um pouco de cada. Você vai ter um pouco da técnica. Isso. Olha, eu aprendi que fazer isso. E depois, na prática, com a criança lá, você vai conseguir desenvolver, né? Ou pelo menos ter um caminho ali, né? Sim. Imagino eu. Porque às vezes você consegue orientar, tanto para onde os pais estão ali negligenciando, quanto às vezes super protegendo. Tem gente que acha que a superproteção é saudável e não é. Isso né? é legal não de perguntar. Nem do lado emocional e imagino que nem do lado fisiológico. Por isso que eu digo também, a consulta mensal, que gera o primeiro ano que gera mais preocupação assim dos pais, nessa consulta a gente tira todas as dúvidas e orienta, você faz isso, você faz aquilo, como a Sigrid estava falando, entendeu? Esse mês você vai colocar seu bebezinho de barriga para baixo, você vai chamar a atenção dele aqui, você vai ajudar ele a rolar desse jeito. Então, assim, cada consulta a gente consegue dar uma orientação, entendeu? Então, eu não consegui pensar em nada, assim, do que eu faço de diferente, mas, como a Sigrid falou, às vezes a gente já sabe o que fazer, entendeu? E na consulta a gente orienta o que a mãe precisa. Os pais a fazerem a mesma coisa. Isso. Não é isso? Uhum. É bem... E essa questão que a Sigrid falou do super protegendo ou negligenciando os filhos hoje. Hoje tem muitos pais que super protegem os filhos e isso atrapalha. Um exemplo. Eu não vou deixar meu filho no chão porque o chão tá sujo. Tá frio. Porque tá frio, não dá sorvete porque tá frio. Não sei o quê. Tem muito disso ou não? Esse super proteger atrapalha? Tem, eu acho que os dois, sabe? Mas tem essa super proteção. O meu filho, deixa que eu faço. Né? Não deixa ele fazer porque ele é muito pequeno, ele vai se machucar. Não coloca no chão porque tá sujo. Poeira. Não deixa ele pegar o mordedor porque caiu no chão. Regra dos 5 segundos. Assim, mesmo que seja em casa, né? Sim. Claro, tá na rua com um bebezinho, caiu. Não vale a regra dos 5 segundos? Assim, na teoria... E nem na prática, né? Na prática, dependendo... Tem até um meme, né, das bactérias. Fala assim, peraí, 5 segundos. Assim, na prática, eu tenho essa teoria, entendeu? Dos 5 segundos. Mas a gente sabe que não existe, entendeu? E é aquela... a vitamina S, né? Que a criança precisa, a vitamina a sujeira, né? Claro que dependendo da idade, de onde está, mas falando... sobre essa superproteção, o que eu mais vejo, assim, é essa questão da preocupação com limpeza, né? Que o filho não pode ter contato com isso ou aquilo, porque vai ficar doente. E também impedir da criança fazer o que ela já consegue fazer, né? Então, não deixa ela dobrar aquela blusa, aquela roupa. Não.
deixa que eu faço, coitadinho. Sim. Entendeu? Deixa eu tirar a tua roupa, mas a criança já sabe tirar. Sim. Entendeu? Tira a sandália, mas deixa que eu tiro. Então, acaba super protegendo muito nesse sentido, E sabe? aí não Sim. desenvolve autonomia, né? Isso. Maria Montessori se muitos, assim. remói no túmulo quando a gente faz pela criança. Porque ela fala muito isso, né? Se você faz uma coisa que a criança já tem habilidade de fazer, Isso. você está alejando ela, Sim. né? Então, tem que sempre estimular. Óbvio que às vezes é o carinho. Vou dar comida na boca, Sim, vou com fazer aqui. certeza. Tem esse lado, mas o Porque tem o lado equilíbrio... do carinho Que é uma seja coisa. 10%, então, o fazer pela criança. Mas as mães, ela entende isso, porque a mãe, ela nunca vai falar assim, eu vou apertar o botão do erro. Né? Ela faz justamente até para alimentar algo ali mais dela, né? Do cuidado, do carinho. Tá acabando a infância, tá passando, então deixa eu fazer. E aí perdura mais ainda do que o Só que necessário. tem mãe fazendo isso com filho até 18 anos, 20 anos, Mas 30 é anos. justamente por isso que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, hoje em dia, o amadurecimento do córtex pré-frontal está cada vez mais tardio. Né? Não Justamente pode se porque... frustrar, né? O filho não pode se É. frustrar nunca. Isso, pra mim, é uma super proteção. Super proteção, que atrapalha. Muito. Né? E a gente acaba E negligenciando a gente vê isso. acaba vendo isso nas escolas, no próprio consultório, assim, no shopping, né? A gente vê Tal da birra. Isso. Que existe, né? Mas, assim, Existe. as crianças hoje não têm... Ou elas não têm limites, os pais não dão um limite. Ou quando dão demais. Né? Não tem o equilíbrio. Sim. Não é isso? É complicado. Eu falo... A gente já conversou algumas vezes isso nos cafés, né, que a gente toma. Para mim, a coisa mais difícil do mundo, sem sombra de dúvida, é criar uma criança, é criar um filho. Com certeza. Com certeza. Não é respirar, não é trabalhar, não é comer, não é suportar o esposo. Eu com gratidão, eu suporto. Eu tô falando ela fazer difícil, né? De suportar o esposo, de conviver com a maldade no mundo. Não é. Para mim, no meu ponto de vista, a coisa mais difícil é criar uma criança, é criar um filho. Educar, né? Educar, Porque o criar também é fácil. Não, até Né? o criar também é. Você não mantém é ele tão alimentado, com sono em dia, com uma escola e... É mais fácil. Agora, colocar valores, educar. Saber qual que é o seu limite também. Eu acho que isso que é mais difícil, né, Fê? O seu limite enquanto mãe. Né? Até onde eu posso ir, até onde é saudável para ele que eu faça isso. Sim. Aí eu recorro a Deus. Né? Tem horas que eu... Socorro, Deus! Peço, Senhor, não sei mais o que fazer, eu preciso da tua ajuda. E ele sempre ajuda, né? Sim. Porque não é fácil. Os pais brincam assim comigo. Doutora, ele tá fazendo tanta birra. Aí eu brinco assim, você quer... esperar para ver o que vai acontecer ou você quer que eu conte as cenas dos próximos capítulos? Já deu spoiler. Porque sempre tem um desafio. 2 anos, aquele Terrible 2. Mas aí chegando nos 3 anos, é difícil também. 4 anos é difícil também. Mas quando vai melhorar? Eu digo, não sei, eu tenho de 6, eu ainda não sei não, quando vai melhorar. Eu tenho de 22 e também não melhora nunca. É muito bom, né? Mas tem seus desafios. Sim. Cansa, chega no final do dia, às vezes a gente As tá preocupações exausto. são diferentes também, né? Isso, as preocupações são com diferentes. Um aninho, a preocupação é uma. Com 3 é outra, com 5 é outra, com 10 é outra, com 12 é outra, com 20 é outra. E minha mãe hoje, falando com ela de manhã, eu com 48, ela preocupada Ainda comigo se eu tava frio aqui, se eu ia trazer blusa ou não. Então, existe a preocupação sempre, né? Nasceu um pai e uma mãe, nasceu aquela... E você falou uma coisa de Deus que assim, até aconteceu conosco recentemente. Olivia ficou internada, Sim, né? Você sabe disso, você acompanhou isso. E foi assim, sem sombra de dúvida, Fernanda, sem sombra de dúvida, foi nos últimos 10 anos o pior momento da minha vida. Nos últimos 10 anos, assim, que estou com a Sigrid. 10 anos. Foi o pior momento. E lá, eu orando muito, pedindo muito a Deus para que tudo aquilo passasse, para que ela melhorasse. E Olivia sempre foi muito agitada, né? E eu, dentro das minhas conversas com Deus, eu falava assim, Deus, não deixa ela desse jeito, não deixa ela molinha. Eu colocava ela assim no peito, ela molinha, ela não... Desespero de pai. E Sigrid sentindo a mesma coisa, né, amor? E eu falava assim nas minhas orações, falei, Deus, não deixa ela assim, por favor, eu quero ela agitada, eu quero ela brincando, eu quero brigar porque ela tá brincando, que ela tá enchendo, sabe? Eu tô Que ela ficando tá doida. Tô ficando doido, é isso que eu quero.
E a gente pede e Deus maravilhoso, Deus dá. Sim. Tem que tomar cuidado o que pede para Deus, porque tudo que você pede para Deus, Deus te dá. Tudo, gente, tudo. Aí é um conselho mesmo. Pediu, Deus vai dar. Só que você tem que aceitar. Se você pediu, né? E hoje, Olivia é um furacão, graças a Deus. E toda vez que ela tá irritando, isso faz bem para mim, toda vez que ela tá derrubando as coisas e puxando, ela é daquelas que abre a gaveta e puxa as coisas e joga para fora, sabe? E ela puxa, olha para você, dá risada e sai, né, amor? Dando risada. E eu com raiva, porque eu vou ter que abaixar para pegar. Aí, imediatamente, Fernanda, imediatamente, eu lembro na hora, eu falo assim, obrigado, Deus. Foi isso que eu pedi. Isso. É esse tipo de, eu quero saúde, eu quero que ela seja agitada. Claro, aí o agitado tem os seus, né? Aí entra a psicóloga Sigrid para poder tratar isso. Eu falo muito para as mães, principalmente, para os pais, mas assim, as mães que sempre, né, tudo que a gente conversou, né? A ansiedade que a criança atinge um marco, que a criança, ai, doutora, tá chorando muito, ou ai, não para quieto, ou tanta coisa, não tá dormindo. Sempre a gente vê muito hoje a murmuração, né? No final das contas, a gente tá sempre reclamando. Ai, não tá, tô cansada, só olhando o lado da dificuldade. E eu falo por mim mesma, assim, a minha experiência como mãe de segunda viagem, né? Assim, a gente precisa aproveitar cada momento. Tem seus desafios, como a gente está falando, mas tem muita coisa boa. Sim. Eu sou apaixonada por ser mãe, entendeu? E é tão bom. E eu falo isso para as minhas pacientes, assim, tá tudo bem, aproveite, porque você só consegue, no meio do furacão ali, a gente só vê a parte ruim, sabe? A parte difícil. Mas tem tanta coisa boa e aquilo, como a gente falou, vai passar. Né? E aí, quando o filho adoece, a gente fica, meu Deus, por que eu estava reclamando de uma coisa que é tão bom? Aí começa a ter um outro olhar também, né? Da criança, que aquilo que ela está fazendo é muito bom, que ela está se desenvolvendo, né? Sim. Então, eu sempre, assim, é uma coisa que eu falo muito para as mães, aproveitem. Que passa tão rápido, é tão bom. Ver coisa positiva naquilo que... No desafio. No desafio. Isso, a gente precisa olhar a parte boa no meio do furacão. Sim, sim. Então, esse é um conselho que você daria. Isso, acho que é o principal conselho. E por falar em conselho, só para a gente fazer um ganchinho, porque a gente, infelizmente, estamos indo para o final. Também é outro podcast que eu acho que se a gente for falando de mães aqui, de filhos, nossa, vai longe. Eu tenho um monte de coisa aqui na cabeça que eu queria perguntar. E se vocês tiverem perguntas para Fernanda, pode mandar para a gente, que a gente passa para Fernanda. A Fernanda vai responder todas. Pode deixar. Viu, mães? Pode mandar. Vamos voltar um pouquinho só para o lado do empreendedorismo. E o que eu queria pensar? Os estudantes de pediatria que estão lá na fase estudando, né, já serão pediatras, serão médicos, enfim, sair com as suas carteiras profissionais na rua, pronto, para tratar as pessoas assim como você trata. Qual conselho você daria para esses estudantes, diante de tudo que você já passou? Profissionalmente falando. Para os estudantes de medicina que ainda vão se tornar médicos, faça residência médica, né? Que é a residência de pediatria, se você quer ser pediatra. Porque hoje em dia a gente sabe que a gente não precisa fazer uma residência para cuidar de crianças. Mas você nunca vai ter a experiência que a gente tem quando faz uma residência, entendeu? Então, se dedique um pouco mais. É muito difícil, né? A gente passa 6 anos, até um pouco mais quando tem greve. Eu passei, né, faculdade federal, todo mundo passa por uma greve. Então, assim, às vezes passei 6 anos e meio na faculdade. E assim, a gente, mas eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar, né? Mas trabalhe, mas faça residência, né? Estude, se especialize, e você se tornando um bom profissional, você vai ter seus pacientes. Né? Infelizmente, muitos não se esforçaram tanto, assim, né? Não se especializaram e tem seus pacientes, mas a gente não tem aquela segurança, não tem aquele conhecimento, aquela experiência mesmo que tem quando a gente faz residência, entendeu? Agora são 3 anos, na minha época eram 2. E são 6 dias na semana, às vezes 7 dias na semana, de domingo a domingo,
trabalhando, hospital, ambulatório. Então, assim, é muita experiência, entendeu? Você adquire, é o chão de intenso. fábrica, né? Você Isso. adquire muita coisa que lá na frente vai te trazer profissionalmente. Porque mesmo assim, quando termina, você ainda tem um pouco de insegurança, imagina você não fazendo tudo isso, entendeu? Exatamente. Eu acho muito arriscado. Eu conheço pessoas que entraram de cabeça na pediatria sem fazer a especialização e não é fácil. Eu acho muito arriscado, sabe? Sim. E hoje estão bem, então acabaram estudando ali no momento, no período que estavam trabalhando, mas eu não indico isso não para ninguém. São escolhas, né? Cada um Isso. faz as suas escolhas, né? O seu conselho é primordial. E para você, Sigrid? Para quem está saindo da faculdade lá, está se formando, que conselho você daria? Para quem está fazendo psicologia, está lá no finalzinho da faculdade. Eu acho que o que a gente se preocupa mais enquanto profissional é principalmente na qualidade do serviço prestado. Por quê? Doutora Fernanda Bloss, doutora Sigrid Veloso, a gente já passou por isso, a gente sabe a responsabilidade que é você cuidar de uma vida humana. Imagina de uma vida humana que está no início ainda, né? Que são as crianças ali nessa fase infantil. Então, assim, estudar, se qualificar, procurar bons lugares para você trabalhar, que vão te trazer suporte, que vão te trazer também essa ferramenta de estudo contínuo, eu acho que é o principal. Estudem, porque às vezes fica aquela ânsia de quero começar a atender logo, quero logo para o consultório, e a gente esquece o primordial, né? Que é se qualificar. Dentro da medicina, da mesma forma que da psicologia. Você pega ali o seu CRP e segue estudando eternamente, né? Então, eu acho que esse é o principal. O se preparar, né, vai ser eu acho que o carro-chefe, tanto para atender na psicologia, na pediatria, para você fazer isso com muita responsabilidade. Sim, e se preparar também da porta para dentro e da porta para fora. Mais uma vez citando isso, exatamente, né? se preparar ali para começar a ter um negócio, né? Sim. Entender ali também a sua responsabilidade profissional e o desenvolvimento de carreira, o desenvolvimento ali do seu empreender, o desenvolvimento... Porque quando a gente se forma e quando a gente começa a trabalhar, é porque a gente quer ali ganhar dinheiro, a gente quer evoluir, a gente quer se ter sucesso na vida. Então, também começar a estudar sobre o empreender, né? Tudo é estudo, tudo é desenvolvimento. Porque não adianta, a gente sempre fala isso, né? Não adianta você ser só um excelente profissional da porta para dentro. Sim. Né? Como você fez, você se preparou, fez a faculdade, fez a residência, soube tudo. Mas quando saiu, você começou a atender em hospitais, você começou a fazer sua carreira, foi para a clínica, começou a fazer parceria, começou a divulgar, começou a se posicionar, né? Então, não adianta só ser uma boa profissional, uma coisa que a gente sempre bate aqui na tecla, da porta para dentro. Se você for uma profissional só da porta para dentro, você não consegue mostrar esse trabalho e não ter os pacientes, né? Se você não sabe administrar, você também não vai ter sucesso. Aí vira aquela cadeia de desânimo, né? Porque você não consegue paciente para atender. Aí, às vezes, você entra num giro de atendimento que vai te dar uma receita, mas que não é saudável para você. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, se preparar tanto dentro quanto fora, não é isso? Exatamente. Fê, tá vendo? Passou, não doeu, né? Foi tranquilo, é um bate-papo. Tenho certeza que você tem muito mais para falar. Sim. Fica aqui já o convite para um segundo episódio, né? Pode deixar. Todo mundo que tiver perguntas eu vou te mandar, tá bom? Para você responder, ajudar essas pessoas, né? Estamos aqui para nos auxiliar. E queria que você deixasse suas considerações finais, seus apontamentos finais. Sim, eu quero agradecer pelo convite, a primeira vez que faço isso, não me sentia capaz, mas fiquei muito feliz de participar e com certeza tem muita coisa ainda para ser falada, né? Sim. E é isso, assim, quero dizer para as mães que elas podem contar comigo, que eu estou lá na vida. E é um prazer poder cuidar das famílias. Eu digo que foi Deus que abriu essa porta para mim e colocou esse desejo no meu coração desde criança, que eu queria ser pediatra. Então, eu sigo servindo a Deus através do cuidado, não só das crianças, mas das famílias, né? E é um prazer.
Obrigada pelo convite. Imagina. E a gente sabia, sim, que você é muito capaz. A gente acredita muito, né, amor? Sim. E você, Obrigada. meu amor, considerações? Quero agradecer mais uma vez, um episódio muito bom, muito gostoso de fazer. Fernanda, muitíssimo obrigado. Vai ter o segundo, com certeza, porque a gente ainda nem falou muito metade das coisas que a gente queria falar. Um próximo episódio, desculpa cortar, eu queria até sugerir a gente trazer uma outra pessoa, uma mãe, para a gente pegar também as dificuldades daquela mãe, as dores daquela determinada mãe e a gente fazer um bate-papo. Que não Seria legal. não tem esse conhecimento profissional que a gente tem. Boa Uma ideia, pessoa mais Seria leiga, assim. né? Uhum. Que bacana. Vamos lá. Super top, super top. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Prazer estar aqui, fazer isso do seu lado, né? Que é muito importante. Quero frisar o amor da minha vida. A pessoa que mais me incentiva, porque se não fosse pelo Veloso, Fernanda não estaria aqui, Sigrid não estaria aqui, porque ele é o nosso maior incentivador, né? Da nossa carreira, do lado profissional. Por isso que ele gosta muito de falar da parte, né, do desenvolvimento de negócio, porque é o que ele domina e ele incentivou muito. Sim. Agradeço ao elogio. Olha, gente, 2 elogios na semana. Ganhei a semana, Fernanda. E ela nem começou. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Tô brincando, né? A Sigrid sempre que eu deixo ela falar, ela me elogia, assim. Mas não é o caso. E eu faço isso, sim, com todas. Fernanda sabe, né, o quanto a gente conversou bastante sobre isso. Sigrid já há 10 anos, os mentorados, os nossos alunos, as pessoas que estão lá no Vida. Faço questão, sim, de provocar em vocês esse lado de empreendedor, porque eu sei que tem muita gente aqui fora necessitando do trabalho de vocês. Sim. E existem tantas pessoas boas, como também existem pessoas não tão boas assim, né? E quando eu vejo que existem pessoas boas ao meu lado, cabe a mim a incentivar essas pessoas a se mostrarem mais. Eu acho que faz parte do meu trabalho, né? Faz parte daquilo que eu quis para mim desde sempre, né? Desde quando eu comecei a trabalhar, colocar para fora, mostrar para outras pessoas aquilo que nós temos de bom, que um determinado produto tem de bom, que um determinado serviço tem de bom. Eu acho que faz parte e eu agradeço muito por vocês entenderem. Muitas vezes eu tenho que insistir bastante, mas eu sou insistente mesmo e continuo insistindo. Obrigado por essa insistência. E eu acho que só ganha todos os outros que recebem o trabalho, não só da Fernanda, como da Sigrid, como da Simone, da Ana, da Isabela, da Beatriz, da Maria, do João, do Pedro, porque são excelentes profissionais que as pessoas aí fora precisam. E falando isso, queria encerrar o podcast agradecendo a vocês por esse tempo que vocês nos deram. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho para os novos episódios você receber. Compartilhe com outras pessoas, tá bom? Estamos aqui para ajudar. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus e o caminho em breve voltará. Tchau, tchau.